Só de você assistir esse vídeo, você já vai ter um retorno muito interessante a longo prazo. Você quer investir em Bitcoin a longo prazo? Então assista esse vídeo até o final que eu vou te provar qual que é a melhor estratégia para você ter um bom retorno a longo prazo. Eu sou o Lucas Moisés e neste canal você encontra notícias e análise de criptomoedas. Então bora pro vídeo. Bom, eu estou aqui vendo o indicador de sentimento Fear and Greed Index. O indicador de sentimento mede o sentimento no mercado hoje. Então hoje o sentimento está em 33%. E o que a gente tem que fazer com esse indicador? Toda vez que tiver em medo, é um sinal interessante de compra. E toda vez que estiver em ganância, ou greed, é um sinal interessante de venda. Aqui, no gráfico de um ano, a gente consegue ter essa noção. Aqui ó, é o período do ano passado, ó, desde março de 2021. Esse é o momento em que o Bitcoin estava na sua primeira alta do ano. Depois ele teve uma queda no meio do ano e voltou a subir. E olha como o sentimento, esse aqui mede, não é o gráfico do Bitcoin não, isso aqui é o gráfico do medo e ganância do mercado. E olha que interessante, no meio do ano, quando o Bitcoin estava em baixa, o mercado estava em medo. Então o que a gente pode concluir disso daqui? Que toda vez, ou melhor, toda vez não, mas a maioria das vezes que o mercado estiver em medo, tem grande probabilidade de ser o momento ideal de compra. Aqui a gente trabalha com probabilidades, com chances, com estatísticas. Nada é 100%, mas as estatísticas mostram muito pra gente. Então nos traz uma probabilidade maior de compra quando o mercado estiver em medo. Bitcoin, para quem não sabe, ele segue um ciclo de 4 anos. Vamos só pegar um gráfico, eu não vou explicar ele agora, mas só pra gente ver como que é o ciclo dele. Tem uma alta, depois ele cai, lateraliza, tem outra alta, essas duas altas aqui vale como uma. Então tem essas duas altas, depois ele cai, lateraliza, tem mais uma alta, lateraliza, tem mais uma alta, e agora a gente está entrando num período de possível lateralização do preço do Bitcoin. Então, se a gente vai manter lateralizado, o que é interessante? É muito interessante a gente acumular, a gente ir comprando aos poucos, um pouco toda semana, para poder acumular, porque quando tiver de novo num período de ganância, num período onde os investidores eles vão estar gananciosos, eles vão estar otimistas com o Bitcoin, é o momento de vender. Quando o mercado está em medo, quando todo mundo está em medo, achando que o Bitcoin vai acabar, a gente tem que comprar. Quando o mercado estiver otimista, a gente tem que vender. Outro gráfico que eu queria mostrar para vocês é esse The Golden Rate Multiplier. Esse site aqui é muito interessante, Looking Bitcoin. Ele mostra vários gráficos muito interessantes para análises a longo prazo. Tá? Então, se vocês quiserem, entra aí, que vale bastante a pena. Eu vou ver até se eu deixo na descrição para vocês. Mas tem vários gráficos, eu peguei vários aqui para a gente analisar aqui hoje. Esse gráfico aqui, ele pega a média móvel de 350 dias, tá? Não necessariamente períodos, 350 dias mesmo. Essa linha laranja é a média móvel de 350 dias. E cada linha que está acima dela equivale a 1,6, 2 e 3 vezes a média de 350 dias. Ou seja, se a média de 350 dias estiver em 10 mil dólares, 1,6 vezes 10 mil, 16 mil. 2 vezes 10 mil, 20 mil. E assim vai, pra vocês entenderam. Então a média móvel de 350 é essa laranja aqui embaixo. Olha que interessante. Toda vez que o preço está perto dessa média ou abaixo dela, é um momento legal de compra. Se a gente comprasse aqui, olha onde que ela foi parar. Se a gente comprasse aqui, olha onde ela foi parar. Se a gente comprasse aqui, não precisa ficar falando, né? E olha onde a gente está agora. A gente está abaixo da média. E essas outras linhas aqui representam, como eu falei, né, vezes 2, vezes 3, 3 vezes a média de 350 dias. Então, normalmente, quando o preço dá a sua alta, vai para a sua alta histórica, ele supera 2 a 3 vezes a média de 350 dias, tá? Então, vamos dar um zoom aqui, só para a gente ter uma noção. Ó, no caso, a gente está aqui em 44 mil dólares, fechamos o dia ontem em 44 mil dólares, e a média móvel está em 47. Esse momento aqui embaixo vai ser um momento muito legal para a gente acumular. Toda semana a gente comprar um pouquinho, independente do preço. Claro que quanto mais barato estiver, melhor para a gente comprar. Mas independentemente do preço, a gente deve comprar. Para fazer um preço médio. Porque pode ser, a gente nunca vai acertar quando vai cair, quando vai subir. Se acertar é muito difícil, né? Tem muito estudo para isso. Mas para quem não tem tempo de estudar, para quem só quer investir e poder ter um retorno legal com isso, essa é a melhor estratégia, que você não precisa ficar estudando direto. Só de você assistir esse vídeo, você já vai ter um retorno muito interessante a longo prazo. Então, se a gente ficar acumulando aqui embaixo, a gente vai ter a probabilidade de conseguir valores
3 vezes maior do que a média móvel. Então, supondo que a média móvel esteja daqui 2 anos no preço que ela está agora, de 47 mil dólares, o que eu acho que não vai acontecer, a média móvel ela vai subir, tá? Mas vamos supor isso, a próxima alta histórica vai ser lá perto dos 140 mil dólares. Ou seja, 3 vezes mais. Então, se você colocou R$1.000 agora, lá na alta histórica você vai ter 3 mil. Se você colocou R$10.000, você vai ter 30 mil. Tá? Lembrando que isso não é promessa de nada, isso aqui não é indicação de investimento. É só para quem quer investir melhor, usar essa estratégia vai valer muito a pena. Tá? Outro gráfico que eu queria mostrar para vocês é esse gráfico aqui, no número de carteiras, do número de endereços, né, com mais de 1.000 bitcoins na carteira. Ou seja, muito dinheiro. Muito dinheiro. E são poucas as pessoas que têm. Né? No universo, de todo o universo cripto, que tem mais de centenas de milhões de pessoas, só tem cerca de 2.000, perto de 2.500 carteiras com possibilidade de ter 1.000 bitcoins na carteira. Isso aqui é muito interessante da gente analisar, porque nos períodos de acumulação, ou seja, nos períodos de baixa, são quando as maiores baleias acumulam. Então, se elas fazem isso, elas que têm mais dinheiro, que têm mais conhecimento do mercado que a gente, porque elas estão colocando muito mais dinheiro em risco, muito mais dinheiro em jogo, no período de lateralização são onde elas mais acumulam. E quando o preço começa a subir, elas começam a vender, e o número de carteiras com 1.000 bitcoins começa a cair. Certo? E olha só que interessante que aconteceu nos últimos dias. Vamos dar um zoom aqui, ó. Aqui, né, foi o começo do ano passado. Tinha bastante carteira com mais de 1.000 bitcoins. Quando deu essa alta aqui, provavelmente esses caras que manjam já muito, a gente, sardinha, não manja nada. Agora esses caras já entendem muito mais do mercado do que a gente. Quando chegou nesse ponto, eles já começaram a vender, eles estão controlando o preço. Então eles começaram a vender e desse ponto não passou mais. Certo? Depois, esse período aqui foi visto como período de lateralização por eles. Mas a partir de agora, nos últimos dias aqui, olha o movimento que teve nas carteiras. Teve uma alta muito forte nos últimos dias, que foi responsável por esse candle grandão aqui, ó. Vamos dar um zoom aqui. Ó, no dia 28 de fevereiro, que fechou o mês de fevereiro. Esse candle aqui que foi quase 15% em um dia. Esse candle foi responsável, né, foi causado por conta dessa compra muito forte das baleias, onde carteiras em que existem mais de 1.000 bitcoins nelas. Aumentou muito o número de carteiras com mais de 1.000 bitcoins. Agora você imagina as que tinham mais de 100, mais de 10 bitcoins, que já é um valor alto, e são mais pessoas que têm possibilidade de ter isso, certo? Então, a gente acompanhar esses gráficos aqui é muito interessante, porque a gente consegue ter uma noção, não só ficar baseando no achismo ou no sentimento do mercado, a gente consegue ver as grandes baleias, como que elas estão pensando, tá? Por isso que eu falei, esse site aqui, Look into Bitcoin, é sensacional, eles têm uns gráficos muito bons, tá? Vamos vir agora aqui para o gráfico do Bitcoin, para a gente falar agora um pouco de médio prazo, tá? A gente já sabe que a gente está num período de acumulação. Eu acredito que o preço ele vai lateralizar entre essa resistência e esse suporte aqui embaixo, apesar de ele não ter batido nesse suporte ainda, mas eu acredito que aqui nos 31 mil, 30 mil, um pouquinho mais para baixo, vai ser um suporte do Bitcoin, tá? Então, para quem quer aproveitar esse momento de lateralização aqui para lucrar, para poder ter um retorno legal, fica aqui nesse vídeo que a gente vai falar agora um pouco sobre o médio prazo, tá? Se a gente lançar a mão aqui de alguns indicadores, a gente tem aqui, ó, o RSI. O RSI mostra pra gente como que o preço está conversando com a gente, né? Toda vez que o preço está abaixo dos 50 pontos, é uma tendência de baixa. Ele vai manter em tendência de baixa. Quando ele está acima dos 50 pontos, é uma tendência de alta. Nesse caso, ele já está lateralizando aqui entre os 50 pontos, só que em nenhum momento ele alcança aqui os 70 e nem alcança aqui os 30. Isso aqui prova pra gente, mais uma vez, que vai ser um período de lateralização esses dias, certo? Quando é um movimento incerto, assim, não tem nenhum movimento muito para cima nem muito para baixo. Olha aqui como a gente teve um movimento para baixo. Isso aqui talvez tenha representado o fim do ciclo de baixa. Todos esses dias aqui, ó, a gente manteve no ciclo de baixa. Vamos mostrar aqui, ó. A gente manteve nesse ciclo de baixa e o preço ficou sempre abaixo aqui
dos 50 pontos. 50 pontos está aqui, ó. O preço ficou sempre abaixo. Por quê? Isso aqui era um ciclo de baixa. Depois que a gente marcou aqui o fim do ciclo de baixa, a gente começou a subir. Não foi uma subida tão alta porque isso aqui não se concretizou. Ele não chegou aqui nos 70. Não dá para a gente falar que está no ciclo de alta. Ele está lateralizando em volta dos 50 pontos. Olha, ele vai um pouco para cima, vai um pouco para baixo. Então não dá para a gente falar que ele está num ciclo nem de alta e nem de baixa. A tendência dele não é nem de alta e nem de baixa. Tá? Por quê? Porque esse é um período de acumulação. Como eu falei, o preço ele vai ficar mais ou menos nessa faixa, entre os 30 mil dólares e os 45 mil dólares. Tá? Uma faixa bem grande, bem extensa. Ele vai ficar variando pelo menos nas próximas semanas nessa faixa aqui. Ele até pode passar um pouco, mas não vai sair disso. Agora, um pouco mais para frente, eu acredito que ele possa voltar e começar a subir devagar. Mas isso a gente vai ver lá na frente. Agora a gente vai tratar aqui de um médio prazo, aqui, questão de 2, 3 meses. Tá? Se a gente vê aqui ó, a média móvel exponencial de 20 períodos. Quando o preço ela fica abaixo da média móvel de 20 períodos, a gente está numa tendência de baixa. Certo? Então aqui ó, veio numa tendência de baixa, pá. Quando chegou aqui, ela começou a variar que nem o RSI. Começou a variar em torno dessa média móvel. Então isso significa que o preço já está lateralizando. Tá? É um processo de lateralização isso aqui. Então vai manter nesse processo. Se a gente for pegar aqui ó, dos últimos dias, essa média móvel aqui foi praticamente uma linha reta. Essa variação aqui não compensou nem a sua subida nem a sua descida. Então nesses últimos dias aqui, a média móvel foi praticamente uma linha reta. Uma linha de lateralização, uma linha de acumulação. Esse aqui é o momento de acumular bitcoins. Bom, nesse vídeo eu ia tentar passar mais conteúdos, mas o vídeo já está ficando grande. Então eu vou deixar para fazer num próximo vídeo. Mas tem duas coisas muito interessantes, tem dois gráficos ainda muito interessantes que eu preciso passar para vocês. Mas vai ficar para o próximo vídeo, esse vídeo vai ficar por aqui. Então se você gostou, já deixa o like aí, se inscreve no canal. Que no próximo vídeo tem mais conteúdo muito da hora sobre investimento a longo prazo, tá? Então valeu, tamo junto.